Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ex Pereira, sou especialista em SQL Server e nesse vídeo nós iremos iniciar uma nova série chamada Contadores do SQL Server. E como é que surgiu essa nova série de Contadores do SQL Server? É porque na última série que nós tratamos tudo o que você precisava saber para resolver uma lentidão, é um tipo de análise que já é realizado dentro do banco de dados. Ou seja, eu passei por várias outras verificações, várias outras etapas, e quando chega do banco de dados, onde é o momento de se criar alguns monitoramentos, verificar ali, por exemplo, as queries que estão executando e assim por diante. Mas só que é bem comum, até habitual, por exemplo, verificar vários outros contadores fora da camada de banco de dados antes de iniciar a própria análise dentro do banco de dados, tá? Até porque, tente pensar o seguinte, um banco de dados em um sistema é uma das áreas mais sensíveis, tá? Então, por exemplo, se acontecer algum tipo de problema fora do banco de dados, na máquina virtual ou no servidor que aloca esse banco de dados, vai impactar o banco de dados, basicamente isso. Então, por exemplo, se houver um problema de latência de rede, vai impactar o banco de dados. Se houver um problema no disco ou até mesmo o alto consumo de CPU causado por outros serviços, vai haver uma consequência no banco de dados, um possível problema ali basicamente, tá? Então basicamente essa série tem o intuito de mostrar os principais contadores do SQL Server, que geralmente são analisados num problema onde se tem uma análise no ambiente holístico, digamos assim, tá? Por que os principais contadores? Quando a gente fala sobre contadores do SQL Server, existe dezenas ou até mesmo centenas de contadores que cada um é analisado dependendo do problema que você está analisando, dependendo do nicho ali, do assunto. Por exemplo, se é uma análise de CPU, uma análise de memória, uma pressão de memória, se é algo mais uma lentidão. Então existem vários contadores. Mas só que dentro de todos os contadores que existem alguns contadores que são principais, digamos assim. São os mais comuns de ser analisado e diante desses contadores, dependendo do que for identificado ali, aí acaba sendo verificado outros contadores do SQL Server, tá? Então, basicamente, nós temos falado sobre os principais, como por exemplo, esse vídeo eu irei falar sobre o User Connection. Mas só que aí vamos falar sobre Batch Request, sobre contadores de CPU, que é muito importante nós analisarmos, e talvez outros contadores, tá? Dependendo ali de como surgir os assuntos, tá? E assim por diante, eu também vou mostrar algumas formas de coletar esses contadores pelo Performance Monitor, até porque o próprio SQL Server que alimenta isso. Geralmente quando você instala uma instância do SQL Server, já é ali automaticamente adicionar esses contadores no Performance Monitor, e quem é responsável de alimentar esses contadores do SQL Server por instância é o próprio SQL Server. Tá bom? Existe ali toda a arquitetura para poder fazer isso ali, todo o conceito, que tem documentações que explicam isso da Microsoft, mas não é intuito aqui. Então esse vídeo nós iremos falar sobre User Connection, mas aqui antes de falar sobre User Connection, eu gostaria de falar sobre alguns conceitos básicos sobre conexão com o banco de dados, tá? Quando eu falo sobre conceitos básicos, a ideia aqui não é falar sobre protocolo de conexão com SQL Server, até porque é um assunto até que de certa forma é complexo. Existem vários protocolos como Handshake e assim por diante, tá? E não vou falar sobre isso. Basicamente é falar conceito básico de conexão com SQL Server. Então, a primeira coisa que eu queria falar, o que é uma conexão, o que é uma sessão e o que isso impacta ali dentro com um banco de dados SQL Server, tá? Primeiro ponto, quando eu penso sobre conexão, é quando eu conecto em alguma coisa, tá? Se eu tenho algum sistema, uma rede social, eu tenho que fazer um login e conectar naquele sistema. Mas só que quando a gente vem para banco de dados, uma conexão basicamente não significa que eu vou executar ou consultar algo no banco de dados, tá? Como assim? Antes de mais nada, por exemplo, eu estou utilizando essa ferramenta aqui, SSMS, é bem conhecida no mundo do DBA. E eu conectei na minha instância nomeada chamada SQL 2022. Mas só que eu não abri nenhuma sessão. Nesse caso eu abri a sessão 64 que vocês estão vendo aqui, tá? Mas aqui, por exemplo, se eu abrir a interface do SSMS e simplesmente conectar na minha instância, isso aqui não necessariamente é uma sessão, tá? Obviamente essa conexão teve que passar por um processo de autenticação. Até porque se a gente colocar algum tipo de monitoramento aqui, seja pelo SQL Server Profile ou Extend Event como login, você vai ver que tudo que a gente faz para a interface do SSMS é realizado uma autenticação ali, debaixo do pano. Então, por exemplo, a partir do momento que eu coloquei minha credencial, vai ser utilizado esse pool de credencial para autenticar. Então, por exemplo, se eu acessar a propriedade de um banco de dados, vai ter que validar ali o escopo de conexão. Basicamente isso, tá? Então, o primeiro ponto é, uma conexão não necessariamente se torna uma sessão, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Até porque quando nós vamos falar sobre sessões internas da SQL Server, isso vai ficar um pouco mais claro. Então, por exemplo, existe uma DMV chamada SysDM Exec Connection que mostra
todas as conexões que foram estabelecidas com o banco de dados. Então, por exemplo, se eu consultar essa DMV nesse momento, eu sei que eu tenho basicamente 9 conexões aqui com o meu banco de dados. Inclusive, a minha sessão aqui, se eu consultar essa DMV, eu sei que essa sessão ela teve origem de uma conexão minha. Então, por exemplo, eu sei que a minha conexão está associada ao Session ID 64. E o que essa DMV mostra? Basicamente mostra configurações ali da conexão com o banco de dados. Então, por exemplo, qual que é o pacote que foi utilizado para conexão e outras informações. Então, por exemplo, qual que é o client net address ali, o hostname, por exemplo, e outros tipos de conexões ali, tá? Outras informações, na realidade. Beleza, então eu fiz uma conexão com o banco de dados e geralmente quando é feita uma conexão com o banco de dados, seja para um usuário ou para uma aplicação, serviço ou microserviço, essa conexão ela tem o intuito de executar ou consultar alguma coisa dentro desse banco de dados. Seja uma instrução de DML, como select, insert, update, delete, mas tem o intuito de fazer alguma coisa nesse banco de dados. A partir do momento que você passa a executar algo no banco de dados, você passa a ter uma sessão, tá? Obviamente, pessoal, eu não quero falar sobre internos aqui. Obviamente, tem todo o conceito de workthread, de uma task que está associada a uma workthread, de passar para CPU. Eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre conceitos básicos, tá? Então, é realizada uma conexão com o banco de dados e essa conexão vai abrir uma sessão para executar alguma coisa, tá? Então, a partir do momento que eu abro uma sessão, é possível executar alguma instrução dentro do banco de dados. Vai estar associada a uma task dentro do banco de dados, tá? Que porventura vai estar associada a uma work que vai executar na CPU e assim por diante, tá bom? E para mim validar quais são as sessões conectadas dentro desse banco de dados, existe uma DMV chamada sysdmexec_sessions, tá? E essa DMV basicamente vai mostrar várias informações no contexto da sessão. Então, por exemplo, qual que é o login utilizado, o status dessa sessão, outras informações como o hostname, e muitas outras informações como até mesmo set options, que é algumas configurações no contexto da própria sessão, tá? Quando a gente quer mudar algum tipo de comportamento naquele contexto de sessão, nível de isolamento e assim por diante, tá? O primeiro questionamento que muitas pessoas vão ter, por que quando eu falo sobre conexão, eu tenho 9 conexões nesse momento, e quando eu falo sobre sessões aqui no banco de dados, eu tenho 65 sessões aqui nesse banco de dados, tá? Primeiro ponto é o seguinte, uma conexão, geralmente, ela vai estar associada a uma sessão, tá? Que é o que nós falamos. Mas só que existe um porém. Então, por exemplo, se você consultar a documentação da Microsoft, vocês vão ver que geralmente é isso. Uma conexão vai estar associada a uma sessão que depois vai executar na CPU. Basicamente isso. Mas só que existe um porém aqui. Por exemplo, sessões internas do SQL Server não necessariamente pode ou deve estar associada a uma conexão, tá? Então, por exemplo, existem algumas sessões internas do SQL Server, como, por exemplo, monitor de deadlock, outras threads ali que já são criadas quando você inicia ali a sua instância do SQL Server, como checkpoint, lazy writer, e outros que, basicamente, elas não necessariamente estão associadas a uma conexão, tá? Basicamente é isso que a documentação fala, e quando você fala um pouco mais sobre internos, é isso que evidencia, tá? Quando a gente fala sobre sessões internas do SQL Server, existe uma afirmativa que existe em vários sites, em vários blogs, em algumas documentações, que algumas pessoas acabam decorando, que é toda sessão cujo o Session ID for menor ou igual que 50 é interna do SQL Server, tá? Sim, de fato, todo Session ID cujo o número, né, dessa sessão seja menor que 50 ou igual, de fato, sessões internas do SQL Server. Mas aqui também existe um porém, tá? Existe sim a possibilidade, e é muito fácil de encontrar isso, tá? É bem comum na realidade, de sessões cujo ID é maior que 50 e ainda assim é interna do SQL Server, tá? Um exemplo mais clássico é, por exemplo, quando você habilitar o Service Broker ali, que é para o enfileiramento ali de recebimento e o encaminhamento de mensagens ali dentro do SQL Server, tá? Isso é bem nítido, tá? Mas isso aqui não é somente esses casos, existem vários outros casos, tá? Como é que eu valido que todas as sessões que eu tenho conectadas aqui, de fato, são internas do SQL Server? Existe essa possibilidade, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um Session ID maior que 50 nessa DMV, eu sei ainda que existem 21 sessões. Mas só que se eu fizer um depara, por exemplo, eu tenho conexões.
eu tenho 9 conexões, e eu peguei sessões maiores que 50, que em teoria é sessões de usuário, ainda não faz muito sentido, pegando a premissa da afirmativa que eu falei, que sessões internas do SQL Server não necessariamente está associada a uma conexão, tá? Existem outras colunas que a gente valida isso para saber se uma sessão, mesmo o ID for maior que 50, se é interna do SQL Server. Então, por exemplo, outra coluna que é bem famosinha, quando a gente pesquisa sobre, é uma coluna chamada sobre is user proxies, tá? É a coluna mais utilizada, tá? Geralmente, tá? Então, por exemplo, agora começa a bater as informações. Então, por exemplo, as sessões que eu tenho aqui no meu banco de dados que são associados de usuário são basicamente 8, tá? Outra pergunta comum, como é que eu tenho 8 sessões se basicamente eu só tenho uma sessão aberta com o meu banco de dados aqui? A resposta mais óbvia é que quando nós subimos o serviço da SQL Server, existem outras coisas que executam aí aqui debaixo do pano. Por exemplo, além da SQL Server, eu tenho o SQL Server Agent. Então, por exemplo, o SQL Server Agent pode estar executando alguma sessão aqui interna. Então, vamos fazer um teste. Eu vou parar aqui o SQL Server Agent. Eu espero que isso pare. Não necessariamente, mas vamos parar. Ele parou o serviço aqui da SQL Server Agent, tá? Basicamente, o serviço da SQL Server Agent é um serviço que permite criar jobs, que basicamente permite automatizar algumas tarefas dentro do banco de dados, para não ter que fazer manualmente. Se eu consultar de novo, já caiu para 4. Ou seja, 4 das sessões que estavam abertas aqui na minha instância, que não foi eu que abri essas sessões, estavam associadas ao serviço da SQL Server Agent. Mas só que ainda assim, eu tenho uma sessão aberta, e eu tenho 3 sessões adicionais, excedente a 64, ou seja, da linha 1, 2 e 3, que ainda não são sessões minhas. Quais sessões são essas? Então, por exemplo, vamos olhar o Program Name aqui, só para a gente se desafiar. Então, por exemplo, essa sessão dá para entender que está associado a um serviço quando você instala o SQL Server chamado SAP, que, se não me falha a memória, é um serviço que coleta algumas métricas ali da sua instância SQL Server e manda para a Microsoft, tá? Então, se eu abrir o service, eu vou ver um serviço aqui chamado SAP. Eu tenho outras 2 sessões que aparentemente está associado ao SSMS, tá? Por que eu sei? Quando eu abro uma sessão aqui no meu SSMS, o padrão, geralmente, é eu ter esse Program Name. Então, Microsoft SQL Server Management Studio, -query. Então, é o que eu sei. Então, basicamente, é uma query que eu estou executando. Mas só que existe algumas coisas do SSMS debaixo do pano que não necessariamente sou eu que abri. Então, por exemplo, o IntelliSense Sense, tá? Que valida aqui o autocomplete ou que eu tenho algum erro de sintaxe, por exemplo, que ajuda ali, pela essa ferramenta que nós utilizamos. Ou até mesmo alguma coisa interna do SSMS, tá? Então, por exemplo, possivelmente, se eu fechasse o SSMS e tentasse conectar para o SQLCMD, eu veria muito menos serviços, ou não veria esses serviços aqui, tá? Essas sessões associadas ao serviço do SSMS, tá? Ok. Se não me falha a memória, essa coluna do is user proxies, ela está considerada como deprecated, tá? Mas, de qualquer forma, mesmo se não tiver, existe uma outra coluna chamada Group ID, tá? O Group ID, basicamente, é o pool de conexões que tem aqui dentro do SQL Server. De forma muito resumida e muito simples, geralmente, as conexões que estão associadas ao pool de ID 1 são conexões e sessões internas do SQL Server, tá? Então, por exemplo, eu sei que vão trazer todo mundo com ID 50 menor que 50, mas mesmo assim, existem algumas sessões aqui internas da SQL Server com ID maior que 50, tá? Então, por exemplo, se eu quero pegar somente sessões de usuário, eu posso procurar por onde pool maior que 1, que é o pool 2. Todo pool que for maior que 1 vai estar associado a pool de conexões de usuário, ou seja, algum serviço, alguma API, ou alguém até mesmo conectando no SQL Server de alguma outra ferramenta, tá? Então, se por exemplo, se eu colocar essas 2 queries aqui, uma por is user proxies igual a 1, que é uma expressão booleana, se é 1 é porque é de usuário, se é 0 é porque não é de usuário, e eu executar as 2 queries, elas serão equivalentes, tá? Porque basicamente é isso. Basicamente elas são equivalentes. A diferença é que, se não me falha a memória, essa coluna aqui está considerada como depreciada, tá? Basicamente isso. Ok, então eu entendi basicamente que existem sessões internas do SQL Server, que não necessariamente está associado às conexões, não necessariamente está associado à conexão. Como é que eu sei isso, pessoal? Basicamente, você pode consultar aqui a documentação, tá? Como é que eu consulto a documentação? Tem até um atalho no CSMS que você consegue cair direto para a documentação, ou até mesmo cair direto aqui para a DMV aqui e dar uma lida aqui na documentação. Então, por exemplo,
lá embaixo fala, geralmente uma sessão do Connections aqui vai estar associada a um exec session, mas existe a possibilidade de sessões internas não estar associado. Ok, tá? Mas só que aí, eu abri uma conexão com o banco, eu abri uma sessão que eu vou executar alguma coisa, existe uma terceira DMV que basicamente ela mostra quais são as sessões que estão executando nesse momento na CPU, que basicamente é a sysdem exec requests, tá? Então se eu consultar essa DMV, eu consigo saber quais são as sessões que estão executando ali, por exemplo, na minha CPU, ou estão associadas à minha CPU, tá? Obviamente aqui, assim como as outras DMV, vai trazer alguns processos internos do SQL Server, que são workers, threads, exclusivamente para sessões internas do SQL Server, que sempre vão estar ali criadas porque algum processo interno do SQL Server, mas se eu consultar as sessões que são de usuário, que estão executando nesse momento, basicamente essa DMV vai permitir com que a gente saiba quais queries, quais sessões estão executando, tá? Basicamente é isso, pessoal, que eu gostaria de falar. Por curiosidade, essas 3 DMVs em versões mais antigas do SQL Server, desde o SQL 2000, era possível consultar através dessa DMV que está depreciada, que em alguma versão do SQL Server vai deixar de existir, tá? Que é a sysprocess. Então, basicamente, essa DMV é como se fosse a junção dessas 3 DMVs aqui, a exec connection, exec session e exec requests aqui na sysprocess, tá? Como é que eu sei isso? Tem um link aqui de referência que fala sobre isso, tá? Então é bem normal em versões novas, a Microsoft, por exemplo, depreciar algumas DMVs e criar outras DMVs, e é necessário se atualizar dependendo da versão. Então, por exemplo, aqui é um link de referência que mostra, tá? Então, equivalente a DMV sysprocess era equivalente a essas 3 DMVs em versões recentes do SQL Server, tá? Então, pessoal, basicamente é isso que eu queria falar sobre sessão e conexão no SQL Server, tá? Porque entender isso é crucial para entender o contador de User Connection, tá? Então, por exemplo, eu sei que uma conexão geralmente vai estar associada a uma sessão, a não ser que seja uma sessão interna do SQL Server. E se eu quero validar se uma sessão está executando naquele momento na CPU, eu posso consultar sysdem exec requests. E cada DMV vai mostrar informações adicionais, tá? Então, por exemplo, lá na trilha anterior, para consultar o query hash, essa DMV ela mostra o query hash, tá? O que não mostra nas outras DMVs aqui que eu mostrei. Existem outras DMVs como planos e cache, mas aqui tem como eu saber, tá? Então, por exemplo, aqui tem uma instrução de select, que obviamente é a minha própria instrução, porque para mim consultar essa DMV eu tenho que estar associado a uma sessão que vai estar executando na CPU. Repara que é o mesmo session ID 64. E o que eu estou conectado aqui é o 64. Então, geralmente, quando você executa queries, como o procedure spwhoisActive, spblitz-who, geralmente vai estar where session ID diferente de @speed, por exemplo, para não pegar a própria sessão que a gente está executando ali, tá? Com isso, com esses conceitos em mente, vamos falar sobre User Connection. Então, quando a gente olha para esse contador, basicamente, ele fala sobre conexões de usuário, tá? Então, por exemplo, se eu consultar essa DMV, que ela mostra vários contadores gerais do SQL Server, até mesmo específicos, são vários mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu consultar aqui, eu estou falando de 2.162 contadores com vários tipos de objeto e contador nome com vários tipos de contadores, né? Alguns que são agregados e outros que são valores, basicamente, sem nenhum tipo de cálculo, tá? E, na realidade, a gente sempre acaba olhando para alguns dependendo do assunto, tá? Então, quando a gente fala sobre User Connection, se eu consultar aqui essa DMV, basicamente eu sei que eu tenho um contador de 4 User Connection, tá? Então, é natural a gente pensar que esse contador de User Connection basicamente são as conexões que estão executando alguma coisa dentro do meu banco de dados. E a resposta para isso é que não é verdadeiro, tá? Não necessariamente uma conexão de usuário com o banco de dados significa que está executando algo. Tende a ser, mas não necessariamente, tá? Por que eu falo isso, tá? Então, por exemplo, eu vou abrir várias sessões aqui no meu banco de dados e clicando New Query. Então, repare que cada query que eu abro aqui no meu banco de dados por esse SMS é uma sessão que ele vai estar associando aqui a essa query. Então, sessão Session ID 65. Eu vou abrir várias, tá? Ao abrir algumas. Antes, o valor aqui do User Connection era o 4. Se eu consultar essa DMV novamente, eu tenho 14. Então eu abri novas 10 sessões aqui com o meu banco de dados e esse contador aumentou. O que isso significa? Esse contador é muito importante para a gente cruzar com outros contadores, mas o que nós temos que ter em mente?
que basicamente eles não significam que eram conexões com o banco de dados que estavam executando algo. Basicamente eram conexões abertas com o banco de dados. Por que eu falo isso? Na realidade, é bem comum pessoas ou profissionais que conectam no banco de dados, seja desenvolvedor ou DBA, abrir várias conexões em SMS e não fazer nada, tá? Então, de certa forma, por ser parte desse contador aqui que é agregado, uma parte desse contador são sessões que não estão fazendo nada. Mas, no geral, a maior parte desse contador são sessões que estão executando algo. Então, por exemplo, imagine um ambiente produtivo que uma aplicação está conectando, abrindo várias sessões, executando várias queries. Esse user connection tende a aumentar e diminuir conforme as sessões são abertas ou diminuídas, tá? Portanto, que a gente tenha em mente que existe a possibilidade de não, mas quando a gente concilia essa métrica dentro do SQL Server, esse contador, com outros contadores, permite, por exemplo, a gente ter uma ideia da utilização do ambiente, tá? Então, por exemplo, imagina um cenário que é bem comum se ter, por exemplo, 100 user connection numa instância. E de repente, quando for reportado uma lentidão, algum problema ali, alguma tela que ficou lenta, você vai consultar o histórico desse contador, que é possível configurar, por exemplo, algumas ferramentas externas do banco de dados, por exemplo, um Zabbix, um Grafana, ou até mesmo configurar isso no contexto do sistema operacional pelo Data Collector, que utiliza o Performance Monitor, que salva essas métricas em arquivo BLG, permite a gente ver um histórico. Então, por exemplo, imagine que a média é 100 user connection. E quando for reportado uma lentidão, ou até mesmo um alto consumo de CPU, cruzando com outros contadores, você repara que de 100 conexões subiu para 5.000, tá? Mesmo considerando que parte dessas conexões existe a possibilidade de serem sessões que não estão executando nada, mas somente sessões que foram autenticadas ali dentro do banco de dados, é uma evidência que pode nos ajudar que basicamente houve um aumento de utilização do ambiente, por exemplo, um aumento de workload. A aplicação passou a realizar mais conexões ou passaram a se ter mais usuários utilizando a aplicação, executando algum tipo de query no banco de dados, tá? Então esse contador é muito importante para a gente cruzar ele com outros contadores como o Batch Request para poder saber quando o ambiente estava sendo utilizado, qual é a média de user connection nesse ambiente, tá? Por que eu falo isso que é muito importante? Por mais que várias pessoas abram sessões, não, é difícil você encontrar um cenário que, por exemplo, de 1000 user connection, 990 vai ser pessoas que deixaram conexões ociosas, tá? É bem difícil, na verdade, talvez seja até bem raro isso. Então, entender a limitação desse contador, que quanto mais eu abrir sessões com o meu banco de dados, maior ele vai abrir, aumentar o valor desse contador, mas ele também nos ajuda a identificar a utilização do ambiente quando cruza com outras informações, tá? Isso é bem importante. Aí, pessoal, basicamente é isso que eu gostaria de falar sobre esse contador. O que é importante aqui? É possível coletar esse contador, então, por exemplo, é bem comum algumas empresas, por exemplo, colocar uma rotina num job, pegar esses contadores, colocar dentro de um job para executar essa query, inserir numa tabela para a gente ter um histórico, por exemplo, qual que é a média de user connection a cada hora, a cada minuto, a cada dia, tá? Ou até mesmo, por exemplo, um Zabbix, alguma ferramenta de monitoramento, conectar no sistema operacional e através de API, conectar isso direto do sistema operacional e salvar em algum banco de dados, alguma forma de armazenamento, para poder fazer alguma análise. Mas geralmente quando a gente fala sobre contadores do SQL Server, nós tentamos ver basicamente qual é a baseline do ambiente, tá? Como assim que é baseline? Todo contador do SQL Server, quando se tem algum tipo de monitoramento, ele vai subir, vai descer, vai ter variação que seja. Mas quando a gente vai fazer algum tipo de análise, sempre tenta olhar para o histórico, por exemplo, no último dia, nos últimos 7 dias, na última semana, ou até mesmo no último mês, para saber o que está acontecendo nesse momento. Por exemplo, eu tive um pico aqui. Será que esse pico que teve no histórico desse contador é normal? Essa que é o intuito de analisar esses contadores do SQL Server. Eu posso consultar isso direto para o SQL Server, para o SDMV, SysPerf Info, ou até mesmo abrir o Performance Monitor, tá? Que é uma ferramenta nativa de monitoramento aqui do Windows, do sistema operacional. Existe atalho para isso, então, por exemplo, se eu abrir o executar e digitar perfmon, ele vai abrir para mim outra janela, ou você basicamente pesquisa aqui para o explorador aqui do próprio Windows, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso adicionar todos os contadores que eu posso pegar pelo SQL Server, eu consigo coletar pelo perfmon. Se acontecer de você não encontrar esses contadores aqui,
por exemplo, voltado do SQL Server, e acontecer algum tipo de conflito, ou até mesmo algum comportamento atípico, mas tem como você executar um batch ali no CMD para poder adicionar esses contadores manualmente, tá? Então, por exemplo, esse contador de User Connection, ele está no objeto General Statistics, tá? Repare que esses contadores ele está no contexto da instância. Então eu vou lá no Prefmon, eu basicamente cliquei com o botão direito na tela, cliquei na opção Add Counters, tá bom? E eu vou procurar pela instância do SQL Server. Repare que a instância que eu quero é do SQL 2022. No meu computador aqui eu tenho várias instâncias, tá? Então eu tenho a instância inst1. Eu não quero isso da instância inst1, tá? Eu quero os contadores da minha instância SQL Server 2022, tá? Então aqui, ó, eu não posso vir aqui porque é da inst1. Então eu vou consultar, tá? Os contadores da instância do SQL 2022. Qual que é o objeto? General Statistics, tá? Então, tá em ordem alfabética. Eu vou procurar aqui por General Statistics, tá? Aqui, achei. Se eu expandir aqui esse objeto do General Statistics, eu vou ter vários contadores. Então, por exemplo, tem vários outros, tá? Logins por segundo, logouts, assim por diante. Mas se eu abaixar aqui, eu vou ver o contador de User Connection, tá? Eu vou adicionar esse contador e eu vou fazer o seguinte, tá? Basicamente, eu vou alterar o tempo de coleta desse Performance Monitor. Então, por padrão, ele já vem com 1 minuto e 40 aqui nesse gráfico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar isso daqui. Vou clicar com o botão direito, propriedades, vou vir em General. Vou aumentar isso aqui para 1000, tá? Que é o valor máximo. E ele vai passar a coletar. Então, durante 1000 segundos, ou seja, durante 16 minutos e 40, ele vai coletar ao vivo. Eu poderia configurar um data collect para salvar esses dados em arquivos. Mas aqui eu só quero simplesmente exemplificar, tá? Então, assim como o SQL Server, esse contador vai aumentar. A diferença é que lá vai estar em gráfico. Eu posso até aumentar isso para número, tá? Então, eu posso, por exemplo, vir aqui, eu não quero ver line, eu quero ver histograma, eu quero ver como report. Então, por exemplo, ok, você pode vir aqui. Mas eu quero inline, tá? O que eu vou fazer? Eu vou arrancar esse proxer time, que já foi adicionado automaticamente. Então, aqui já está mostrando para mim, eu tenho aqui uma quantidade de 24 user connection, tá? O que eu vou fazer? Eu vou abrir várias sessões, tá? Literalmente aqui. Vou abrir várias sessões. Eu espero que aqui no Performance Monitor aconteça um aumento nessa linha, tá? Então, por exemplo, de fato, aconteceu um aumento, tá? Então, basicamente é a mesma visualização. Inclusive, quem alimenta esses dados aqui no Performance Monitor é o próprio SQL Server. E, obviamente, se eu continuar aumentando ou até mesmo fechar, aqui esse gráfico vai mudar, tá bom? Ou até mesmo se eu fechar todas as sessões, tá? Então, se eu fechar todas as sessões menos essa, esse contador vai diminuir, tá? Então, qual que é a ideia dos contadores SQL Server? É visualizar em gráfico, tá? Seja através de algum tipo de ferramenta de monitoramento, ou até mesmo em números, tá? Em métricas mesmo, mas conciliar essas métricas com o histórico, por exemplo, qual que é a média, quais são os picos de user connection, para poder direcionar a análise. Porque dependendo do que for identificado nesses contadores, é possível direcionar a análise totalmente ali no monitoramento, por exemplo, na configuração do Extend Event ou de uma Server-Side Trace, no SQL Server Profile, por exemplo. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Então, talvez eu grave um vídeo falando um pouco mais sobre o Performance Monitor, porque é uma ferramenta que é um pouco difícil, na minha opinião, ainda mais quando fala sobre DBAs, porque o DBA geralmente foca mais em banco de dados, mas acaba sendo necessário conhecer bastante sobre Performance Monitor e alguns contadores, tá? Então, espero que tenha gostado. Esse foi o primeiro vídeo da série, né, contadores SQL Server User Connection, mas nós iremos falar sobre outros contadores como Batch Requests e contadores de CPU como Proxy Time, Privilege Time, User Time e assim por diante, tá bom? Espero que tenha gostado, abraços e vamos lá!